E se a história do Brasil, aquela que todos nós aprendemos, estiver incompleta? Nesta análise, vamos pegar numa data que parece sagrada e descobrir um passado muito mais antigo e fascinante do que alguma vez imaginamos. A pergunta parece simples, certo? E a resposta sai quase de forma automática. 1500. É a data que está gravada nos livros da escola, o suposto marco zero de uma nação. Pois bem, e se essa data não for o começo, mas sim uma interrupção? A verdadeira história é muito mais antiga, muito mais misteriosa, e envolve um nome que era um fantasma, e um mundo inteiro que foi perdido. Vamos começar por aqui, por este mistério do nome. Porque, acreditem ou não, o nome Brasil já andava a navegar pelos mapas da Europa séculos antes de 1500. Só que não se referia a isto Brasil. Referia-se a um lugar que, na verdade, nunca existiu. Isto é fascinante. Imaginem, durante séculos, os cartógrafos europeus andaram obcecados com uma ilha fantasma, a Ínsula de Brasil. Aparece pela primeira vez em 1330, ali, perdida a oeste da Irlanda. E a partir daí, uau, desencadeia lendas, expedições caríssimas. Os ingleses passaram anos a fio à procura dela. Se bem que, sejamos sinceros, talvez fosse só uma boa desculpa para irem pescar bacalhau em segredo nas águas do que hoje é o Canadá. A verdade é que, com o tempo, a ilha foi se tornando cada vez mais pequena nos mapas, até que no século XIX, puf, desapareceu. E as lendas? As lendas eram incríveis. Falavam de um lugar mágico, envolto em névoa, que só aparecia de 7 em 7 anos. Mas a origem do nome, essa, era bem mais terra a terra. Brasil vinha de brasa, da cor avermelhada de um pigmento valiosíssimo extraído de madeira. Naquela época, este corante valia mais por quilo do que ouro. Portanto, esta ilha não era só uma promessa de magia, era uma promessa de uma fortuna inimaginável. Ok, agora vamos fazer uma viagem. Vamos deixar essa ilha mítica para trás e saltar para a Terra Real, que, por uma coincidência incrível do destino, ia acabar por ter o mesmo nome. E aquilo que os primeiros europeus viram aqui, bem, não era todo um deserto verde. Foi algo que os deixou de queixo caído. Ouçam só esta descrição. É de um dos primeiros europeus a descer o rio Amazonas. Se uma agulha fosse largada do ar, certamente atingiria a cabeça de um indígena e não o chão. Isto muda tudo. Ele não está a falar de uma selva vazia. Ele fala de cidades que se estendiam por quilómetros. Um mundo a fervilhar de gente no coração da floresta. Mas quanta gente! Estamos a falar de que escala? Bem, preparem-se porque as estimativas mais recentes dos arqueólogos são de cortar a respiração. Cerca de 10 milhões de pessoas. 10 milhões a viver na Amazónia por volta de 1500. Isto é um número que rivalizava com as maiores nações da Europa daquela altura. E para pôr isto mesmo em perspectiva, olhem só para esta comparação. A população da Amazónia era quase 7 vezes maior que a de Portugal. 7 vezes! Portanto, esqueçam a ideia de pequenas tribos isoladas. Estamos a falar de uma civilização em larga escala. Ok, a pergunta que se segue é lógica, não é? Se havia milhões de pessoas, onde estão as construções? Onde estão as pirâmides, os castelos? A resposta é uma das mais incríveis de todas. O maior monumento que eles construíram foi a própria floresta. É aqui que a nossa visão tem de mudar completamente. A Amazónia não era um inferno verde, selvagem e intocado. Era, na verdade, a maior agrofloresta do planeta. Um jardim monumental, planeado, cultivado e moldado por seres humanos ao longo de milénios. E uma das provas mais incríveis disto é a chamada Terra Preta. Isto é pura genialidade. É um solo artificial, super fértil, que eles criaram de propósito, usando um processo sofisticado de compostagem com os resíduos das aldeias. Eles pegaram num solo naturalmente pobre e transformaram-no em ouro agrícola. É uma tecnologia ancestral perfeitamente sustentável. Vejam bem, eles não viviam na floresta. Eles construíam a floresta. O que é que faziam? Espalhavam por todo o lado as espécies que lhes eram úteis, como a castanheira, o açaí, transformando a selva num pomar gigante. Criavam este solo incrível, a terra preta, a partir do seu próprio lixo. E construíam cidades de terra, com estradas, canais, até viveiros de peixes. Tudo em harmonia com o ecossistema. E o mais espetacular nisto tudo é que hoje a tecnologia moderna está a provar que os relatos dos primeiros exploradores eram verdadeiros. Com uma tecnologia chamada LIDAR, que é basicamente um scanner a laser que consegue ver através das árvores, estamos a descobrir as cidades perdidas. As formas geométricas das estradas, das praças, está tudo lá, escondido debaixo do manto verde há séculos. A prova está a emergir, literalmente, debaixo dos nossos pés. Muito bem. Agora que temos as duas peças do puzzle, o nome fantasma e a Terra Real, vamos juntá-las. Vamos tentar perceber como é que isto tudo se encaixa para nos dar uma nova história das origens do Brasil. Então, qual é a ligação?
A terra sul-americana foi batizada em homenagem à ilha mítica? Não. A resposta é muito mais interessante. É uma coincidência de causa. Ambos os lugares, o mítico e o real, receberam o nome pelo mesmo motivo: a busca global por aquele pigmento vermelho caríssimo, o Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui e encontraram o pau-brasil, a fonte perfeita para esse corante, foi quase óbvio. Chamaram-lhe a Terra do Brasil. Era um nome prático, comercial, que acabou por se colar e definir toda uma nação, sobrepondo-se a qualquer nome oficial. Portanto, a grande conclusão é esta. A história do Brasil não começa em 1500, começa milhares e milhares de anos antes. Começa com milhões de pessoas que construíram um dos maiores e mais sofisticados monumentos da Terra, a própria floresta amazónica. E isto deixa-nos a pensar, não é? A Amazónia é um monumento que só agora estamos a redescobrir. Se um mundo tão imenso pôde ser esquecido debaixo das árvores, que outras histórias, que outros mundos ainda estão por aí, escondidos, à espera de serem encontrados? Se calhar a verdadeira história está mesmo à nossa frente. Só precisamos de aprender a olhar de outra maneira.